Mas agora a gente muda de assunto para falar que o governo deve discutir na próxima terça-feira o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina, passando dos atuais 27% para 32%. A medida faz parte da estratégia para ampliar o uso de biocombustíveis, reduzir a dependência da gasolina fóssil e fortalecer a segurança energética do país. O setor sucroenergético e a indústria do etanol de milho afirmam que há capacidade para atender a nova demanda, enquanto especialistas avaliam os impactos para produtores, consumidores e para a transição energética brasileira. Bom, sobre esse tema, a gente conversa agora com Amaury Peckman, ele que é presidente executivo da União Nacional do Etanol de Milho, a UNEM, já está por aqui conectado com a gente. Amaury, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui ao nosso Agronotícias. Boa tarde, Regina, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Já quero começar trazendo alguns pontos para a nossa conversa aqui, Amaury, porque o setor do etanol de milho considera, de fato, que o Brasil já reúne condições para elevar, então, a mistura de etanol na gasolina para 32%. Como que você está acompanhando o assunto por aí? Na realidade, eu acho que o setor todo já considera importante esse aumento da mistura. Então, a gente já vem de uma expectativa, os estudos já foram feitos, já foram realizados anteriormente, a gente tem uma expectativa desde o começo do ano já por esse aumento de mistura. E com o advento da guerra, acho que a necessidade do Brasil cada vez mais de fazer esse aumento é mais importante. Então, acho que só tem benefícios para o Brasil de a gente aumentar de 30 para 32, tá? Esse aumento é um aumento gradual agora, e na expectativa que ele vá para 35%, conforme o projeto Combustível do Futuro, que foi aprovado no Congresso Nacional e já foi sancionado pelo presidente Lula. Certo, e Amaury, a gente sabe que o aumento da mistura vai exigir uma expansão significativa da produção, ou a capacidade instalada hoje já consegue atender essa demanda? Essa é uma ótima pergunta. Hoje a capacidade instalada já é suficiente para atender essa demanda. O setor vem se preparando ao longo dos anos para o aumento dessa demanda. Inclusive, o setor hoje está com capacidade inclusive maior do que a demanda dos 32%. A gente pode chegar até 35%, como eu falei. A gente está preparado para isso. Então a gente vê se preparando tanto o etanol através da cana, como o etanol através do milho também, vem crescendo, vem se desenvolvendo, para que efetivamente o setor possa contribuir para que esse aumento venha e para que a gente tenha uma descarbonização melhor dos nossos ares aqui pelo Brasil. Perfeito, Amaury. E o etanol de milho, a gente tem falado muito sobre, né? Ele tem crescido rapidamente nos últimos anos, isso é um fato. E aí fica a dúvida por aqui, qual que deve ser a participação desse segmento no abastecimento do E32? Hoje o etanol de milho representa 30% do abastecimento do etanol produzido no Brasil. E a tendência é de crescer cada vez mais. O Centro-Oeste vem sendo grande hoje produtor do etanol de milho e vem crescendo e desenvolvendo. E hoje, como eu falei, com esses 30%, a nossa perspectiva é que em mais 5 anos a gente quase chega a 45%, 50% de todo o etanol produzido no Brasil. Então é um crescimento vertiginoso, crescimento grande e um crescimento muito importante para o desenvolvimento do próprio etanol e da indústria de etanol no Brasil e no mundo todo. Muito importante a gente trazer esses detalhes, né, Amaury? Porque quando a gente fala desse assunto ainda surgem muitas dúvidas por aqui. E uma delas é em relação ao consumidor. Se ele pode esperar algum efeito nos preços dos combustíveis, caso essa mistura seja elevada. Se há potencial para reduzir o preço, por exemplo, na bomba, Amaury? Essa também é uma ótima pergunta. O preço do etanol vendido pelos produtores é menor que o preço da gasolina. Então a tendência é de que você tenha uma redução do preço quando você tem essa mistura aumentada. Além do que das vantagens ambientais também muito importantes para o consumidor e para quem mora nas grandes cidades, principalmente no estado de São Paulo. Tá? Então acho que nós temos só vantagens em termos de preço, em termos de melhoria da eficiência dos carros e também na questão ambiental, como eu falei anteriormente. E aí, Amaury, a gente fica olhando, né? Você falando que só tem as vantagens, né? Olhando ainda para esse ponto de vista, quais são os principais ganhos esperados agora do ponto de vista da segurança energética e da redução até da dependência da gasolina importada, que é um outro ponto importante, né?
Nossa, super importante. Hoje a gente importa entre 6 a 10% da gasolina consumida no Brasil é importada. Então, quando você substitui, você coloca mais percentual de etanol na gasolina, você diminui a sua importação de gasolina, você diminui a dependência do mercado internacional, que hoje todos nós estamos vendo está bem confuso, com alterações de preço. E você, com isso, dá uma vantagem para os produtores brasileiros, ou seja, você incentiva o biocombustível, substitui a gasolina, e nas questões ambientais é uma vantagem enorme que o Brasil tem em relação ao mundo todo, por estar efetivamente tendo um projeto que vai crescer para 35%, efetivamente de mistura de blend, que a gente chama de etanol na gasolina. Outros países desculpa, estão seguindo também esse caminho, estão crescendo isso e agora cada vez querendo ter menos dependência do petróleo e estão seguindo esse caminho. Então a gente tem um trabalho a ser feito pelo mundo todo para crescimento dos blends e efetivamente para questões ambientais e questões de preço também. E até pegando esse gancho de questões ambientais, queria falar um pouquinho mais sobre o assunto, né? Quais são os benefícios ambientais de fato relevantes, com essa mudança, o quanto que o aumento da participação do etanol contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa, Amaury? Hoje, se você comparar gases de efeito estufa da gasolina e do etanol, o etanol reduz 5 vezes mais, a redução é 5 vezes menor do que as emissões que a gasolina tem, tá? Então, se você tem, a cada percentual que vai crescendo, você vai ajudando a ter essa redução. A gente não tem o cálculo exato da redução de 1 ou 2%, mas tem o cálculo, ou seja, das emissões 5 vezes menores do que a gasolina. Então, isso é super importante, principalmente nos particulados, que a gente diz, né, do nitrato de carbono, e a gente, efetivamente, é importante que a gente diminua efetivamente esses particulados nas grandes cidades, o que gera uma melhor qualidade do ar para todo mundo. Então, esse efeito do aumento do etanol e também do maior consumo de etanol hidratado, que também é super importante, vai gerando um efeito em cascata da diminuição da poluição nos grandes centros urbanos do Brasil. Perfeito, Amaury. Quero agradecer demais a sua participação e o seu tempo aqui com a gente, os esclarecimentos e análises compartilhadas. A gente vai seguir acompanhando esse assunto, principalmente todo esse debate que vai ter aí amanhã em relação a essa mistura. Obrigada, viu, Amaury? Até uma próxima. Obrigado, Regina. Até mais.